Olá, muito bom dia! Está começando o Agro Alagoas. É um programa que é destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias e essas tecnologias que estão sendo aí utilizadas para melhorar aí a sua vida, né, com novidade e por que não colocar em prática, por que não saber desses avanços tecnológicos. Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E falando em atualização, falando em avanço tecnológico, eu vou conversar agora com o Marcelo Araújo, ele que é diretor técnico da Start Soluções. E olha, a Start, juntamente com outra parceira, foi feita uma expedição com o objetivo de mapear a cadeia da carne. E também aqui o estado de Alagoas foi agraciado com esse mapeamento. E aí o Marcelo vai falar para a gente, né? Primeiro, bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui falando com você e com toda a audiência do Agro Alagoas. Prazer, tudo meu, Marcelo. Primeiro, né, antes de tudo, quem não conhece, o que é que vem a ser Start Soluções? A Start Soluções no Agronegócio é uma empresa que trabalha prestando consultoria e capacitando mão de obra. Enfim, a gente leva soluções para o homem do campo, até um tempo atrás focado mais em pecuária de corte, mas agora em parceria com o Reagro a gente amplia a nossa área de atuação. Estamos atuando agora também na pecuária leiteira, na agricultura e na gestão das empresas rurais de um modo geral. O estado de Alagoas, por ser um estado pequeno, né, mas ele tem se destacado, ele se destaca bem tanto na pecuária de corte como na pecuária leiteira, e principalmente corte, um dos rebanhos, né, que é bem respeitado com relação à parte genética. E como é que foi esse levantamento, né? O desafio de fazer esse levantamento, não só no estado, mas vocês também atingiram Pernambuco e Sergipe? Isso. A ideia, como você falou, é mapear a pecuária de corte na região. E aí, quando a gente pega os estados de Sergipe, Alagoas e a região sul de Pernambuco, a gente vê muita similaridade, né? Topografia, clima, mercado de um modo geral. E a gente sempre sentiu a falta, Marcos, de trabalhar dados aqui da nossa região. Então, toda vez que a gente queria, como é que está a lotação, como é que está o ganho dos animais, quais são os desafios da pecuária, a gente só tinha relatos do centro-sul do Brasil. Por que não fazer esse mapeamento aqui na região? E a gente fez um extrato, que é a região da Cealba do estado de Sergipe de Alagoas, mais especificamente Zona da Mata e uma faixa do Agreste, e a região sul de Pernambuco. Fazer pesquisa, a gente descobriu que é muito caro, a gente queria ampliar o Nordeste como um todo, mas não, vamos começar então fazendo esse levantamento nessa região, que já trouxe para a gente muitos dados, que a gente vai discutir inclusive aqui com a sua audiência também, e a gente fica muito feliz de ter conseguido iniciar um sonho que começou em 2018 e que quis Deus que a gente conseguisse realizar ele agora em 2025, na sua melhor condição possível. Era isso que eu perguntar a você, né? Quanto tempo levou para você chegar a essa conclusão, terminar essa expedição e culminar, né, com o lançamento aí do livro? Isso, a gente fica muito feliz. O livro ele retrata todos os indicadores e os desafios que o homem do campo ele vence diariamente. E essa ideia surgiu exatamente em 2018, inspirado em outros movimentos que acontecem também no Brasil, mas aí quando a gente ia colocar em prática veio pandemia. Disse, não, então não é o momento. 2022, pós-pandemia, a arroba ela deu uma embicada, ela deu uma desvalorizada e naturalmente a gente precisa de apoio das instituições públicas e privadas para isso, e o setor não estava passando por um momento tão favorável. E aí a gente começou a fazer um replanejamento disso. Em prática, a gente começou a fazer toda a pesquisa em setembro de 2024. Fizemos todo o pré-projeto, apresentamos para as empresas e para as instituições e conseguimos ligar o motor dos carros e rodar 32 mil quilômetros com 8 equipes trabalhando simultâneo. Visitamos 122 propriedades, aproveitamos dados de 118 propriedades nessas três regiões que eu falei. Iniciamos no dia 28 de abril e fomos até o dia 14 de maio. Então foram 16 dias aí de expedição, visitando essas 122 propriedades.
E nos dias 16 e 17 de maio, 2 dias depois, a gente apresentou todos esses dados que estão aí no livro e que a gente também apresentou lá para mais de 750 produtores e técnicos no Centro de Convenções, no nosso tradicional Encorte, né, que é um encontro da pecuária de corte do Nordeste. Já há 8 anos a gente promovendo esse evento e essa discussão da pecuária de corte, e a gente conseguiu apresentar esses dados também para esse grande público. E o que teve de novidade nesse levantamento que foi feito? Vocês ficaram surpresos com alguns desses dados ou já era esperado isso? Muitos dados a gente já imaginava que a gente iria encontrar, então a gente queria consolidar de forma estatística, mas teve outros dados também que nos surpreenderam. Um exemplo, a gente tem até antes de iniciar o livro, a gente tem aí grandes números, vamos dizer assim, se você me permitir, eu gostaria até para o público vamos colocar aqui, né? ver aqui esses grandes números, que aí eu acho que fica até mais didático para a gente. Aqui é na hora. Para a gente conversar. Por exemplo, a gente não mapeou os 3 estados, tá? É importante falar que a gente mapeou a região da Cealba de Sergipe, região da Cealba de Alagoas e o sul de Pernambuco, mas esse é um número, mapeamos 1.700.000 cabeças de gado. As fazendas que a gente visitou, estatisticamente elas representam esse número de amostra, 1,5 milhão de hectares, né? Então isso aqui era estatística que a gente já esperava, mas olha que dado importante, ó. 727 mil famílias são impactadas diretamente pela geração de renda da fazenda ao abate. Ou seja, do início até o final, que é o abate do animal. Exato. Quando a gente considera a análise também dessa região estudada, 21 unidades de abate de inspeção sanitária, seja municipal, estadual ou federal. A carne produzida nessa região, ela consegue alimentar 8,4 milhões de pessoas por ano, né? Então, além de ser um trabalho econômico, né? Mas também tem um trabalho social de alimentar a população também, isso é um dado bastante interessante. E 20,8 bilhões de reais são gerados de negócio, de movimentação econômica nessas 3 regiões aqui, também da fazenda por ano, da fazenda até o abate. Então aqui está falando compras de insumo, logística, compra de animais, venda de animais, essa geração de emprego que tem. Então são números que realmente puderam fortalecer a visão que a gente tinha, que a pecuária de corte é uma atividade muito importante aqui na nossa região e tem um papel social muito importante. Então esses eram dados que a gente imaginava que seriam grandiosos, mas que foi preciso a gente levantar esses números para chegar nessa conclusão. Um número que a gente esperava, mas que a gente não tinha esse dado, era a lotação, que a gente considera unidade animal por hectare. Deixa eu passar aqui, que a gente vai chegar nele aqui, ó. A lotação aqui, como você pode ver nesse segundo quadro aqui, ela em Alagoas deu 1,05 unidade animal por hectare. Para o telespectador que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, unidade animal por hectare é o seguinte, não é aconselhável a gente falar cabeças por hectare, porque às vezes onde cabe 100 bezerros não cabe 100 bois. Os bois, eles, por uma questão seria alimentar, pelo peso. Exato. Então a gente faz um coeficiente, que é a unidade animal, que é 450 quilos. Então quando a gente fala uma unidade animal por hectare, a gente está falando 450 quilos. Eu posso estar me referindo a 2 bezerros de 225 quilos ou um boi de 450 quilos. E quando a gente faz uma comparação da região de Sergipe, Alagoas e sul de Pernambuco, a gente percebe um aumento aí na casa de 15% mais ou menos da lotação, ou seja, Alagoas, como se cuidasse um pouco melhor da sua pastagem e pudesse colocar mais animais ou mais unidades animais por hectare. Então, esse já foi um dado interessante. Quando a gente pega com a média da região, que deu 0,92 UA por hectare. Então, a gente está aí 10% mais ou menos acima da média da região, mas a gente, quando compara ou com Sergipe ou com Pernambuco, isso tende a ser um pouco maior. Então, tem condição ainda de colocar mais animais aí por hectare? Não. Aí veio uma pergunta. Por unidade animal? Nós estamos muito distante do que é nível Brasil, que a gente tem muita síndrome do patinho feio, né? O Nordeste não tem possibilidade de produzir, a gente passa por seca, é um desafio muito grande. A gente tem que lembrar que todo ano tem seca, Marcos.
só sofre com a seca, ou só sofre muito com a seca, né? Porque se a gente disser que não sofre, né? É muito fácil chegar aqui num ambiente controlado como esse e falar, né? Eu também sou produtor e sei do desafio que é, mas a gente tem como minimizar fazendo planejamento estratégico, trabalhando com armazenamento de forragem, seja ela cana, milho, capim, palma, tem estratégia para isso. E quando a gente compara com o centro-sul do Brasil, lá tem geada que em 24 horas você tem... Acaba tudo. Né? Então, assim, a gente, na verdade, reclama de barriga cheia. E aí, quando a gente compara com a média brasileira, pegando dados, aqui, só lembrando que aqui é Alagoas, mas pegando dados da ABIEC, 2024, o Brasil tem 0,93 unidades animais por hectare, quando a gente compara com a média, 0,92, e quando a gente compara com Alagoas, está até um pouco melhor. E aí, a gente já acaba um pouco com aquela síndrome do patinho feio. O Nordeste está no mesmo patamar do Brasil, na questão, naturalmente aqui a gente analisou praças de pecuária de corte, a gente não foi para o sertão de Alagoas, que é onde tem a bacia leiteira, né, que você falou que é uma referência, e realmente é uma referência na questão genética também, mas será que tem possibilidade de a gente crescer aqui em Alagoas? E aí a gente vem para esse outro número aqui, que é Alagoas 1,05 unidades animais por hectare, mas quando a gente pega as 25% fazendas superiores, elas estão com 1,33 unidade animal por hectare. Isso dá um crescimento na casa de 26%. Então você imagina que se eu tenho 1.000 animais ali naquela fazenda, eu começo a melhorar, otimizar, e eu posso chegar pelo menos ao teto do que tem fazendas aqui acompanhando, 1,3, 1,4 UA por hectare, eu posso aumentar em 260 animais. Essa fazenda, quando eu faço uma comparação entre a média da região e as 25% superiores. Quando eu pego as 25% inferiores e comparo com as 25% superiores, isso dá uma oportunidade de crescimento quase de 70%. Mais uma vez, é muito fácil para a gente aqui falar num ambiente controlado como esse, mas qual é o dever de casa que o produtor tem que fazer? Manejar melhor a sua pastagem, redividir mais os seus pastos, porque ainda tem fazendas que têm pastos muito grandiosos também. A média de tamanho de cercados na região estudada como um todo foi 11,6 hectares por cercado. Naturalmente, propriedades menores, né? A gente não pode comparar com Mato Grosso, com Goiás, que às vezes o cercado de lá o pasto, de vista, né? é o tamanho da fazenda daqui, né? Se a gente pegar aqui, olha o tamanho das fazendas que a gente tem aqui, aqui em Alagoas, o tamanho das fazendas ficou em 222 hectares, médio, e de área de pasto 160 hectares, de área efetiva de pasto, né, em Alagoas, tá? A média geral 150. Quando a gente compara o rebanho, a gente tem aqui uma mediana de 226 animais naquela fazenda de 160 hectares. Tá? Então, assim, são rebanhos de pequeno a médio porte, na sua grande maioria, a gente tem os extremos também, mas a gente pode concluir que há uma oportunidade de crescimento aqui, pelo menos de 26%, quando a gente compara com as 25% fazendas superiores, e para mim esse foi um grande número também que a gente conseguiu mapear na pecuária de corte, identificando quais são as oportunidades, quais são os desafios também da pecuária de corte, né? Essa eu acho que é a conclusão do livro. Os gargalos e as oportunidades da pecuária também, que a gente vai estar conversando ao longo aqui do teu programa. Certo. Quer dizer, então, que o criador ele já tem noção, ele já sabe que, olha, para poder eu conseguir mais, eu tenho que melhorar, já tenho uma boa genética, mas o que é que eu posso melhorar? Eu posso melhorar diminuindo meus piquetes, criando, né, um espaço adequado para cada unidade animal, e ao mesmo tempo trabalhar com forragem para quando chegar no período de estiagem eu ter forragem para alimentar esse animal, e também, né, eu cuidar do pasto não como um mato que está nascendo ali, mas como uma cultura. Eu tenho que investir, eu tenho que botar uma boa semente, um bom capim, né, tenho que cuidar, tenho que adubar e ter cuidado com pragas, é isso? Isso mesmo, Marco. Na verdade, o pecuarista, antes dele ser produtor de boi, ele é um agricultor de capim. E essa é importante a gente ter essa visão do produtor para que ele possa otimizar cada vez mais. A gente fala que a adubação, a correção do solo, ela está até um pouco mais distante. A gente tem outros deveres de casa para fazer, né? Por exemplo, é muito melhor
você começar a manejar melhor sua pastagem com a altura de entrada, altura de saída do capim, para poder ter esse time de crescimento do capim quando o gado voltar para lá, de que você errar nesse manejo e começar a corrigir e adubar, que você vai investir mais ainda e não vai saber colher ele na prática, né? Essa é uma visão bem importante. E ainda tem uma história de pisoteio, né? O capim não cresce porque está o animal pisando muito. Tem isso aí? 30% a 50% do que tem lá, ele é pisoteado. Dependendo de como for que eu fizer esse manejo. A gente brinca com o boi, ele tem 5 bocas, né? A boca efetivamente, mas ele tem as patas dele que saem amassando o capim. Então, deixar o gado muito tempo naquele cercado faz com que realmente esse animal ele acabe pisoteando mais o pasto. Então a rotatividade dos pastos ela é importante não só para melhorar a efetividade e a qualidade do pasto, mas também para evitar o pisoteio. E o criador alagoano ele está assimilando bem essa ideia de fazer justamente esses piquetes, essas divisões para poder fazer essa rotatividade? Os números mostram isso, né? Que quando a gente pega uma rotação maior do que a média nordestina, né? Da região da expedição em corte e também quando compara com o Brasil Central. Mas ainda há muito dever de casa para fazer. Eu brinco que Alagoas, os estados do Nordeste, por ser estados pequenos, os produtores tendem a conversar mais, né? E esse processo de conversa, de alinhamento, ele acaba difundindo mais tecnologia. Então, ao ponto que a gente tem 1,05 unidades animais por hectare, sabe-se que tem seca, mas apenas 26% das fazendas produzem reserva forrageira. E uma coisa que a gente sempre sabe que vai ter, todo ano tem seca. Ela pode ser um pouco mais severa ou não, mas a gente tem um processo de estiagem. E aí, quando o produtor chega para reclamar da questão da seca, a gente pergunta, qual a estratégia forrageira que você está adotando? E a gente percebe que o produtor do agreste para o sertão se programa mais, e o produtor da zona da mata, por uma questão mais de... Está sempre tendo água, está sempre tendo chuva, a distribuição da chuva é um pouco maior, ele acaba não se protegendo tanto, quanto a isso fica mais refém do que a gente passou recentemente, né? Em 2013, 12, 13 a gente teve uma seca, 16 para 17 nós tivemos uma outra seca também, então aqui a gente está vendo aqui imagens da expedição, né? Foram 32 mil quilômetros rodados que a gente percorreu, visitando fazendas também. E a gente fica muito orgulhoso, Marco, de ser um projeto aqui da nossa região, aqui de Alagoas, do Nordeste, sendo pioneiro na pecuária de corte, e a gente acredita que a gente só pode melhorar aquilo que é gerenciado, ou que é medido. Então o primeiro passo é medir, gerenciar e melhorar, e a gente já iniciou bastante isso. E como foi feito esse primeiro contato com os produtores, né? Vocês ligaram antes ou chegavam assim na hora e, o que é que esse cara está querendo fazer esse levantamento, ver aqui os meus animais? Como é que foi feito todo esse planejamento? Graças a Deus a gente tem uma penetração, né? um contato muito grande com os produtores nos 3 estados. Isso facilitou bastante. A gente já está atuando na consultoria há mais de 15 anos, né? Então isso ajuda bastante. Mas a gente ainda encontrou, de uma certa forma, uma resistência do produtor, porque eles, poxa, minha fazenda não está organizada, eu não quero mostrar os meus números e tal. Mas graças a Deus e também a confiança que o produtor tem na gente, a gente fez ligação antes, fez a mobilização, mas o produtor ele também teve um ganho. Ele, além de ganhar um convite para poder estar no maior encontro da pecuária de corte do Nordeste, ele ganhou também um diagnóstico empresarial. Então, a gente mapeou a fazenda dele, usamos uma tecnologia via satélite para avaliar como está a qualidade das pastagens. Então, ele já tinha essa informação comparado com a média da região dele, tudo isso de forma bem objetiva, gráfica, visual, e também a gente criou um índice de maturidade empresarial da fazenda e comparou com a média. Então o produtor ele começou a dizer, eita, realmente eu preciso melhorar a minha pastagem. Não, o que eu preciso melhorar é a gestão da minha fazenda, ou o rebanho. Então a gente mapeou a pecuária de corte e deu para esse produtor, para esse empresário rural, um diagnóstico empresarial. E a partir daí ele vai poder realmente ir crescendo na atividade pecuária dele, porque a gente, mais uma vez, acredita que quem mede gerencia e quem gerencia pode evoluir sua atividade. Uhum. E nesse levantamento, né, a diferença foi muito grande com relação à pastagem, né? Você mencionou, olha, Agreste e Sertão cuida mais, o pessoal aqui da região da Zona da Mata nem tanto. O pessoal está se conscientizando que tem que cuidar mais, mesmo na Zona da Mata ou até mesmo no litoral. Eu posso fazer silagem? Na verdade, mesmo que você não precise, Marcos, comida nunca é demais.
Quando você tem comida e por alguma ocasião veio uma seca e você não está sofrendo com ela, lhe dá a oportunidade de você adquirir animais com um preço mais acessível e fazer aquela arroba produzida mais barata também. Então, a gente fala que a reserva forrageira, ela não é só para combater a seca, ela também é uma estratégia comercial. E o produtor, de um modo geral, ele está começando a se antenar para isso. E isso é muito importante para que a gente possa melhorar. Um dado também interessante é que a lotação da fazenda ela foi maior na região de Agreste quando comparado com a Zona da Mata. E olha que a gente está falando aí de uma diferença, na Zona da Mata chove 2.000 milímetros, mais ou menos 1.800, e Agreste 1.000, 1.200 milímetros. Então, você imagina que chuva não é um fator determinante para se ter lucro ou prejuízo, né? Então, isso é importante a gente falar. O pessoal pergunta, Marcelo, qual é os pontos mais importantes para uma fazenda de sucesso? Aí a gente pega no benchmark da gente da Start e diz, tem fazenda ganhando mais dinheiro no sertão do que na Zona da Mata. Então chuva não é. Topografia também não é. Na nossa concepção é a gestão. Mas é a gestão do todo. Não é só a gestão do financeiro, não é só a gestão dos indicadores produtivos, é a gestão das pessoas que estão envolvidas na atividade pecuária. Isso a gente fala bastante, porque a gente mensurou qualidade do bem-estar desses funcionários também. A motivação. Motivação, capacitação. Você imagina, Marcos, que 64% das fazendas afirmaram, vou até pegar esse gráfico aqui porque é importante para a gente pontuar, vou colocar aqui, pegando aqui a apresentação da parte da gestão, 62% foi a média da região, 64% foi em Alagoas, certo? Não é esse aqui, é esse aqui. Na parte da considera a atividade lucrativa. Ali é da lucrativa, que é o que eu quero chegar daqui a pouco. Mas 62% das fazendas afirmaram que capacitam os seus colaboradores, certo? Só que só 16% tem um plano de capacitação. E a gente tinha algumas perguntas na pesquisa que a gente queria meio que dar uma chacoalhada no empresário da pecuária de corte, dizer assim, o que você está reclamando está no teu alcance. E a gente perguntou quais eram os 3 maiores desafios da atividade pecuária, Marcos. E olha qual foi a resposta do pecuarista, tá? O que mais apareceu? Mão de obra qualificada. 75% das fazendas acusaram que o desafio é mão de obra qualificada. E apenas 16% dessas fazendas que reclamaram têm um plano de capacitação. Então, a gente tem que começar a separar os desafios do produtor da porteira para dentro e da porteira para fora. O plano de capacitação vai começar a época de nascimento daqui a um mês, dá uma capacitação nos teus funcionários, porque qual foi a faculdade que o vaqueiro fez? Foi a faculdade da vida. Aprendendo ali no dia a dia. Com o pai, com o avô. Qual foi a oportunidade que ele teve para pegar a pecuária de 20, 30 anos atrás que ele aprendeu e trazer para agora, que os custos aumentaram, a margem de lucro está cada vez mais apertada, o nível tecnológico aumentou. Então, quando você fala, o produtor está mais consciente, não é só na questão da pastagem, é na questão da gestão, da sua mão de obra. Então, como é que eu reclamo que o meu maior desafio, não é nem que eu reclamo, mas que eu cito que o meu maior desafio é mão de obra. E quando a gente vai lá, faz uma pergunta na frente, você está capacitando sua mão de obra? 62% falaram que sim, mas só 16% tinha um plano de capacitação. Eu vou aplicar herbicida, um mês antes eu treino os meus funcionários, eu tenho esse plano, né? Então, falta ainda um pouco de visão empresarial para o produtor rural aqui. A capacitação basicamente seria assim, olha, eu faço, mas nem tanto. Faz de forma emergencial. Eu peço uma pausa em nossa conversa para a gente ir ao intervalo, porque daqui a pouquinho a gente continua. E ao voltar vamos falar sobre essa capacitação aqui no Agro Alagoas. Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta.
E você está ouvindo e também assistindo o Agro Alagoas, que é um programa que é destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, e para você também que é da cidade, que tem curiosidade, né? Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Você também pode seguir a gente, assistir pelo @agroalagoas no YouTube, Instagram, agro_alagoas Marcos Vasconcelos. Escutar na Rádio CBN das 9 até as 10 da manhã. Bem, retornando à conversa aqui, eu estou conversando com o Marcelo Araújo, diretor técnico da Start Soluções, ele que fez uma expedição com o objetivo de mapear a cadeia da carne, a pecuária de corte aqui no estado de Alagoas, em Pernambuco e também em Sergipe. Quando eu pedi o intervalo, a gente estava falando em capacitação, né? Muitos produtores, Marcelo, quando menciona, olha, o que é uma fazenda ideal, o que é uma criação ideal, né? Muita gente é a roupagem, né? Eu me preocupo em pintar a estaca, botar uma estaca bonita, uma porteira bonita, uma frente bonita da fazenda, uma casa grande, bonita, mas eu não ligo muito para o estábulo onde ficam os animais, né? Proporcionar a ele um ambiente melhor, plantando árvores para dar sombreamento e tudo mais, né? Vocês detectaram isso também nessa pesquisa que vocês fizeram? Olha, a porteira da fazenda belíssima, né? Tudo pintadinha, tudo ok, uma casa bonita, mas os animais não estão dando essa atenção toda. Olha para esse gráfico aqui como ele é interessante. A gente perguntou ao produtor como é que está a adoção para promover bem-estar e satisfação dos seus colaboradores, porque não adianta você ter um bom trator, não adianta você ter um curral muito bom se você não tiver quem vai operar aquele equipamento ou aquele veículo, né? E chama atenção, Marcos, aqui que 25% das fazendas não tem nenhum tipo de adoção para promover qualidade de vida e bem-estar dos seus colaboradores, ao ponto que 30%, 29,2% adotam só quando detectam algum problema e 46% tem ações preventivas para isso, ou seja, conversa com o seu vaqueiro, conversa com a sua equipe, dizendo, como é que está aí? Está faltando alguma coisa? Como é que está a tua tropa? Né? Que é algo que é essencial para o funcionário adequar, né? Então, um outro dado importante, aqui em Alagoas, apenas 2% das fazendas visitadas não possuem internet. E não possuir internet é uma das principais causas de evasão de mão de obra nas fazendas. Por quê? Porque os filhos precisam se capacitar, precisam estudar, precisam estar antenados também. A esposa do vaqueiro, que é uma peça fundamental para manter esse funcionário na fazenda também, precisa se comunicar com a família. Então, a gente até isso mensurou na pesquisa também e considerou isso como uma questão de satisfação dos seus colaboradores também. E Alagoas, a região como um todo, mostrou que o pecuarista está um pouco mais antenado nessa questão da conectividade, mas que precisa olhar mais para as pessoas. Eu acho que foi um dos grandes aprendizados falar para o produtor, tira um pouco mais o foco do animal e foca na pastagem e foca na gestão. E quando a gente fala gestão, é gestão de resultados com pessoas. Por quê? O animal ele vai ser a consequência das ações que eu estou fazendo para a minha pastagem e para a minha gestão. Então, a gente foi ver também a questão de saber onde quer chegar. Então, 85% dos produtores falaram que sabem onde quer chegar. Metas e indicadores, 64% falaram que sabem onde quer chegar. No entanto, quando você pergunta, Marcos, essa sua visão, esses seus indicadores, está chegando ao teu vaqueiro? E aí a gente pergunta, quantas arrobas você quer produzir esse ano? Quantos bezerros você vai querer produzir esse ano? E aí assusta. Por quê? Porque está muito intrínseco na cabeça do gestor da fazenda. Ele precisa se comunicar mais. Isso que a gente está fazendo aqui, a comunicação, ela é importantíssima para a gente poder evoluir. Ele precisa motivar o grupo, né? Todos ali, olha, de quem está na porteira até quem está cuidando do gado, todo mundo tem que vestir a roupa, né? E como é que veste a roupa? Não é só a capacitação, mas você tem que motivar. Pode ser por salário, sim. Mas aí fica a despesa. Né? Olha, um plano de saúde, uma coisa a mais que dê um plus, que olha, o cara faça a questão de dizer, olha, eu trabalho na fazenda tal, ela me dá uma casa, ela me dá internet, né? Eu tenho um salário um pouco melhor, eu faço a capacitação, porque quando você não tem essa, você faz a capacitação e o funcionário ele não se sente motivado, a primeira proposta que tiver para ele sair, o outro sabe que ele foi capacitado, ele vai embora e não pensa duas vezes. E às vezes não é nem pelo dinheiro.
Eu trabalho em diversas fazendas e a gente já viu algumas situações onde o vaqueiro ele pede para ir para um outro projeto, pede para sair da fazenda, não para ganhar um salário maior, mas para ter realmente uma qualidade de vida um pouco melhor. O vaqueiro, diferente de outras profissões, ele vive no trabalho, né? Então é o mínimo que o pecuarista pode fazer para isso, é dar uma condição mínima para ele em relação a isso e compartilhar mais os seus indicadores e as suas metas. E aí quando a gente, como eu falei, pergunta para o pecuarista isso, você está compartilhando com quem faz acontecer? Porque ninguém quer entrar aqui num avião e saber se não tem combustível suficiente para pousar lá na frente. E a gente, todo dia 1º de janeiro, entra nesse avião sem saber se vai ter combustível para chegar dia 31 de dezembro nas fazendas. Esse é um dos papéis também da Start na questão da consultoria também. Então, plano número 1 seria, primeiro, olha, você tem, como você mencionou, o combustível, né? Você tem que ter combustível armazenado. E o combustível armazenado seria, com um custo muito mais baixo, a silagem. Né? Isso. Ou seja, produzir ou comprar fora para poder você armazenar e ter essa silagem para garantir, mesmo na região da Zona da Mata, até mesmo no litoral. Exato. E, ao mesmo tempo, essa capacitação, né, para que o funcionário fique motivado. E quer queira ou quer não, você observando direitinho, né, é um setor, e principalmente quem trabalha com gado de leite, que não tem, olha, hoje é sábado, hoje é domingo, é feriado, não trabalha ninguém. Não. Né? Tem que ter sempre gente ali trabalhando, porque o animal está lá e precisa de atenção, precisa de cuidados. É que nem padaria, né? Não fecha, tem que abrir. O pecuarista de leite é um desafio ainda maior, né? Porque a vaca continua produzindo leite dia de domingo, né? A pecuária de corte, ela tende a ser um pouco menos desafiadora nesse quesito. Pasto, tá lá no piquete. Exato. Porém, né, a gente tem que utilizar daquele trator chamado boi para colher melhor aquela pastagem. É diferente de uma produção de milho que você, na hora certa, no dia certo, passa o trator lá e colhe aquele milho. No caso do pasto, a gente usa o boi, né, a vaca, o bezerro, para fazer essa colheita do pasto. Então, o olhar do produtor para o pasto, na minha concepção e do que a gente pôde perceber também na expedição, ele deve ser muito maior do que para o animal. O animal é a consequência daquilo que eu estou fazendo no pasto. Porque sem comida, se eu for tentar corrigir erro de manejo de pasto, adubando ou corrigindo, ou suplementando no coxo, vai ficar uma arroba muito mais cara. E aí eu perco a sustentabilidade da atividade, né? Isso é importante também. Era isso que eu ia te perguntar, né? É necessário fazer sempre suplementação? Eu vou gastar mais, né? E aí vai ficar mais caro a arroba. Não tem receita de bolo, Marcos. Tem projetos que necessariamente a gente vai ter que suplementar para dar velocidade e ganhar num giro. Você diminui a margem, mas você está girando mais animais. Se a gente está numa região mais de zona da mata, a tendência é de você ter um nível de suplementação um pouco menor, de uma forma mais convencional. Mas, por exemplo, um erro que o pecuarista faz muito, ele tira o pé do acelerador na época das águas, que é essa que a gente está fazendo agora, e na época do verão ele tenta suplementar corrigindo a deficiência do pasto. Só que a visão tem que ser o contrário. Aonde eu produzo arrobas mais baratas é agora. Então o nível de suplementação ele deveria ser altíssimo agora, para eu produzir o máximo possível. Quando chegar em outubro, eu desafogar a minha fazenda, diminuir a lotação, certo? Eu tenho uma estratégia de confinamento, como você falou, estocando uma forragem, comprando uma silagem, plantando uma palma, para poder eu otimizar a minha fazenda, colocar no ponteiro máximo, aonde eu tenho uma produção de arrobas mais barata, que é agora, que é na comida do pasto. Então o que falta para o produtor é olhar para a pastagem de uma forma mais planejada e ter estratégia para vencer essa intempérie, que é essa escassez de chuva. Começa ali em outubro, novembro, dezembro, vai até fevereiro, março, em anos até desafiadores, como foi esse agora, foi até maio, né? Veio chover realmente em maio, a gente teve um veranico aí mais pesado. Eu tive agora há pouco no sertão, olha, tá bonito, tudo verdinho, os barreiros cheios, né? Então tem muita gente feliz ali, que demorou a chover, mas quando choveu, choveu legal, e que, com certeza o criador ele está mais tranquilo com relação a esse período, né, que para se preparar para o verão que está vindo, porque está tudo verde, está tudo bonito. Aí, Marcelo, também eu te pergunto, né, quanto tempo levava antes e hoje está se levando para você entrar com o bezerro e chegar no ponto do abate?
há 15, 20 anos atrás, um animal era abatido com 4 ou 5 anos, né? Até um pouco mais, na década de 90, mais ou menos. E a cada dia que passa, a gente vê a inserção de tecnologia, o produtor realmente está se profissionalizando mais. E hoje a gente vê que a idade dos animais diminuíram para os seus 3 anos, mais ou menos, 3 anos e pouquinho, e o peso de carcaça aumentou e a gente não aumentou a área de hectare, pelo contrário, vem diminuindo a área de hectare. Então isso mostra a eficiência da pecuária de corte brasileira, de um modo geral, né? Um dado também que a gente mensurou, não da expedição, que a gente buscou, perdão, não da expedição, mas que veio do IBGE, Sergipe é o estado que mais abate animais pesados, proporcionalmente, né? A carcaça dos animais. É uma questão cultural, certo? Mas é um estado que abate. Então ainda tem muito essa tradição de levar animais a muito peso. Eles passam mais tempo, então, para poder fazer o abate. Exato. Demora, ao invés de 1 ano, 2, 3 anos, chega a 4 anos para poder. Aí você estica um pouco mais isso em alguns meses, em alguns anos, e isso aí está deixando dinheiro na mesa, porque a gente ganha por giro também. Então, a gente vê um movimento muito grande também do abate de fêmeas, novilhas sendo abatidas aí com menos de 24 meses, um movimento nos machos de um boi que a gente chama de boi 777, 7 arrobas na cria, 7 arrobas na recria e mais 7 arrobas na terminação, ele sendo abatido ali com 21 arrobas mais ou menos, perto de 24 meses no máximo ali, que é a pecuária de ciclo curto, né, que a gente chama. Mas aí se eu abater as fêmeas, não vai me faltar lá na frente não? Porque alguém vai ter que reproduzir, alguém vai ter que me colocar bezerro. E aí, como é que fica a situação se eu estou abatendo fêmea também? Isso faz parte do movimento cíclico que acontece nos Estados Unidos há 300 anos, estudado há 300 anos, aqui no Brasil estudado, eu acho que desde a década de 50, que é o ciclo pecuário, que é uma movimentação de estoque. A gente vinha de uma crise econômica em 2016, 2017, na questão da arroba, e se abateu muita fêmea em 2017, 2018 e 2019. Qual o reflexo disso, Marcos? O reflexo disso é que vai faltar bezerro, né? E aí foi o que aconteceu. Em 2020 e 2021, faltou bezerro no mercado. O que é que aconteceu? Elevou-se o valor da arroba do bezerro, o criador começa a dizer, então, o bezerro está interessante. Aí ele deixa de abater as fêmeas, segura mais fêmeas e aí vira um efeito cascata. Se eu estou deixando de abater mais fêmeas, eu estou deixando de abater mais arrobas de um modo geral, a arroba do boi valoriza. Foi o que aconteceu também em 20, 21, 22. Só que esse estoque aumentando de arrobas de fêmea faz com que eu produza mais bezerros. E aí em 2023, 2024 eu tive recordes de produção do bezerro e a margem do bezerro deu uma diminuída. E o que é que eu faço? A margem do bezerro deu uma diminuída, eu tenho menos faturamento, o boleto chega para pagar, o pecuarista faz o quê? Abate mais fêmeas. Para você ter ideia, no primeiro trimestre de 2025 foi o trimestre que mais abateu fêmeas na história do Brasil. O que é que isso está mostrando? Que daqui a 1 ano, 2 anos vai faltar bezerro novamente, e isso ocorre aí entre 7 e 10 anos, é cíclico isso, certo? São ações que você só sente 1 ano, 2 anos depois, né? Exato. Vou fazer agora, mas isso só vai me impactar aqui a 1 ano ou 2 anos mais na frente. Olha, a gente falou de silagem, falou, né, do feno, de forragem, falou de suplementação, mas o boi não é camelo, né? Precisa de água. E trabalhar, como é que coloca água, né? Como é que é colocado a ideia de disponibilizar a água, para ele não andar tanto também, né? Já se ele andar muito, ele também gasta energia, e gastando energia ele não engorda. Então, eu tenho que colocar água, aquele rio que passa bem distante para ele ir lá procurar, ou para poder ficar com a carne mais durinha, ou eu tenho que facilitar essa água para ele, Marcelo? Excelente comentário, a gente até buscou essa informação, não vou ter o gráfico aqui, Marcos, mas a maioria das fazendas está dando uma atenção maior para a água, certo? Acho que vai estar aqui na parte de sustentabilidade. Aqui, achei. 84% das fazendas protegem as suas nascentes, mostrando a importância que o pecuarista está de olho na questão da qualidade da água. E só em você pegar aquela água do barreiro ali e colocar em um bebedouro artificial, isso dá ganhos que incrementam em até 20%. Então você imagina que você ia produzir 6 arrobas, você vai produzir 1 arroba a mais, 1,2 arrobas a mais. Isso em 100, 200, 500 animais dá um impacto grande lá na frente em relação a isso. E os produtores eles estão se atentando a isso.
É um investimento alto, não é um investimento barato, não o bebedouro em si, mas a parte de encanação, infraestrutura e tudo mais. Mas a pecuária de corte aqui na nossa região, ela tem se antenado para essa questão da qualidade da água, né? 70% do organismo é água, mas como é um investimento muito alto, né? A gente vai vendo esse movimento um pouco mais lento em relação a outros investimentos também, mas o produtor já acordou e já percebeu que boi que bebe água limpa, ele tem ganhos na taxa de concepção, que é a taxa de prenhez, no GMD, que é o ganho médio diário desse animal também, e, por fim, mais arrobas produzidas por hectare, só em eu colocar uma água de qualidade para esses animais. O produtor, né, ele está vendo também já com relação a o que nesse levantamento vocês conseguiram fazer, perceber o que é que tem um ponto negativo de pragas, de parasitas no boi? O que é que assola mais na região? Né? Olha, é o carrapato, é uma outra, é a mosca, é uma doença, é o quê? Um verme, é o quê? Na parte da sanidade, a gente tem alguns vilões, mas eu poderia destacar a parte de ectoparasita, que são os carrapatos e moscas. Só que esse está muito visível. Esse é mais fácil para o produtor agir, porque ele vê, tem muito carrapato, vai lá e aplica um medicamento. A parte de moscas também, que até recentemente agora, quem está ali na faixa do sertão de Alagoas, isso não foi mapeado pela expedição, a gente atende fazendo lá e a gente viu. Deu um surto de mosca, Marcos, lá, gigante, na região de Porto Real do Colégio, Igreja Nova, na parte do Baixo São Francisco ali também. E não sei se é um fator climático, mas você olhava para o pasto estava preto de tanta mosca, não era nem só nos animais. Então, esses ectoparasitas, né, esses parasitas que a gente vê a olho nu, ele é de maior fácil controle. Mas tem dados que falam de bilhões de prejuízo na pecuária nacional, né, não só aqui na nossa região, de prejuízo por esses ectoparasitas. Mas tem um outro vilão, que são as verminoses, que a gente não percebe. E aí ele sai diminuindo o ganho de peso, diminuindo a taxa de concepção. A gente percebeu que pegar aqui na parte da sanidade, pegar aqui na parte do rebanho, Marcos, você tem uma ideia, e isso aí mostra que o produtor, ele está de olho nesse aspecto aqui, ó. 92% das fazendas tem um calendário sanitário programado, e isso acaba minimizando esses desafios com a sanidade. E o maior erro do produtor é querer economizar na sanidade. Sanidade representa de 3% a 5% do custo de produção total de uma fazenda. É querer economizar, não vou vacinar não que está muito caro, não vou aplicar um vermífugo que está muito caro, é o maior erro do pecuarista. Aonde é que ele tem um aporte maior? Por ordem até do benchmark que a gente tem interno da Start. Centro de custo pastagem, e aí eu estou falando cerca, coxo, bebedouro, herbicida, mão de obra. Depois, nutrição. Corresponde a quantos por cento hoje numa produção? Hoje vai corresponder de 35% a 45% do custo total de produção, sem levar em consideração o custo de aquisição do animal, tá? É o custo de produção. Depois vem aí nutrição, de 25% a 35%, mais ou menos, do custo. E um outro, esses dois são variáveis, né? Pastagem e nutrição são variáveis. Quanto mais animais eu tenho, mais eu invisto, aumenta, né? Naturalmente. Mas tem um outro que se chama RH, mão de obra. A gente percebeu a relação de quantidade de funcionários em relação à quantidade de animais, ela é mais alta do que a relação que a gente vê no centro-sul do Brasil. Isso faz um peso muito maior. Por quê? Porque as fazendas aqui são menores. Só que, às vezes, um funcionário que toma conta de 50 cabeças, esse mesmo funcionário tomaria conta de 300 cabeças. E aí, esse é o grande desafio da nossa região. Mas não seria por causa do manejo, por causa do piquete, de ter aquela rotatividade, né? Se eu estou no pasto grande, eu tenho que ter mais gente para poder tocar esse animal? Na verdade, é que como o tamanho médio das fazendas aqui na nossa região ele é menor, né? A gente viu ali 200 hectares, vamos arredondar para isso. Nesse mesmo 200 hectares eu preciso de 2 homens para estar trabalhando, um para cuidar de animal, outro para reformar uma cerca e tal. Se eu tivesse 400 hectares, seriam esses mesmos 2 funcionários. Então, o poder de escalabilidade da pecuária de corte aqui na nossa região, ele tem um desafio geográfico de expansão. Como é que eu melhoro isso? Crescendo verticalmente, Marcos, aumentando a lotação, aumentando mais a quantidade de animais para diluir aquele custo fixo que eu tenho. E aí entra de novo o foco na pastagem.
se eu tenho uma pastagem melhor, se eu tenho estratégia forrageira melhor, eu consigo manter uma quantidade de animais suficiente que compensa eu ter aqueles 2 funcionários. Entendeu? Naturalmente, a topografia aqui na nossa região ela é um desafio, né? Quando a gente compara com Mato Grosso, Goiás, que são regiões mais planas, você faz um corredor, o gado vai para o curral. Aqui a gente tem uma topografia um pouco mais acidentada, mas a limitação de tamanho das propriedades ela é um fator também desafiador, porque a gente acaba não diluindo alguns custos fixos que a gente tem aqui também. Então, eu encaro a sanidade como um desafio, mas é um erro para o produtor querer mexer, diminuir, economizar na parte da sanidade, porque tem outras áreas de atuação que ele pode trabalhar, que é a pastagem, que é a nutrição, sendo mais eficiente naturalmente, não diminuindo, né? Porque se eu deixo de suplementar onde é preciso suplementar, eu vou ter diminuição da produção também. Nesse levantamento que foi feito, você chegou em algum lugar em que o produtor pensava, olha, eu estou ganhando dinheiro, né? Pelo menos está empatando, e ele estava tendo prejuízo, olha, você está perdendo dinheiro aí porque está tendo essa má gestão, né? Com relação a esses custos, aos insumos e tudo mais. Ele estava tendo prejuízo e pensando que estava ganhando dinheiro? Excelente pergunta, Marcos. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais a gente bateu na apresentação lá no workshop para mais de 750 produtores e técnicos. Nós, primeiro, isso foi uma pesquisa autodeclaratória, certo? Então, 62% dos pecuaristas afirmaram ter lucro. Aqui em Alagoas foi um pouco mais, 64%, certo? Então, poxa, bacana. Aí já veio uma dúvida para a gente. O que é que está fazendo com que 38%, 36% dos pecuaristas não sabem se tem lucro ou prejuízo, ou estão tendo prejuízo e continuam na atividade? A grande maioria respondeu, porque eu estou no processo de investimento, eu acho que eu não estou tendo lucro, ou eu herdei a fazenda, eu estou no processo de reestruturação da fazenda, organização empresarial e não estou tendo lucro. Aí a gente fez uma pergunta para os que disseram que tinha lucro. Qual o seu lucro por hectare? E apenas 11% afirmaram, souberam dizer na hora o seu lucro. Aqui em Alagoas, perto de 20%. Então, esse ainda é um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar. O produtor ele precisa fazer mais análise da sua fazenda, da sua empresa. Poucos anotam. Ó. Quando a gente perguntou aqui, Marcos, 41% não faz nenhuma análise da sua gestão. Aqui em Alagoas, 52% das fazendas não fazem. Como é que eu sei se eu tenho lucro ou prejuízo se eu não anoto meus custos? Se eu não anoto minha produção? Ou seja, eu vendo a carne praticando o que está sendo o mercado, né? Eu não sei se eu estou ganhando ou estou perdendo. E fica brigando com quem não consegue brigar, que é com o preço da arroba. Quem manda no preço da arroba é o mercado. A gente está passando agora por um desafio, tem briga geopolítica aí, Estados Unidos brigando com o Brasil, vai influenciar no preço da carne. Eu não consigo agora ligar no frigorífico ou no meu comprador de gado, só venda você a R$300 se o mercado está pagando 270. Agora, eu consigo mexer no meu custo de produção. Mas para mexer no meu custo de produção eu tenho que ter controle. Quanto é que eu estou gastando com pastagem, com nutrição, com sanidade, com mão de obra? E quanto eu estou produzindo. Logo eu sei quanto eu estou gastando para produzir uma arroba. Aí sim eu sei a minha margem de lucro. Se a arroba está 270 e eu estou gastando 220 para produzir, eu sei que tem R$50 ali por arroba produzida. Aí eu vou começar a entender melhor. Então, a sua pergunta a gente ainda não consegue responder em relação a isso. Por quê? Porque tem mais de 50% das fazendas que não anotam nada. E dos 64% produtores aqui de Alagoas que disseram que tem lucro, apenas 20% do total sabem o seu lucro real. Certo. Marcelo, olha, a gente tinha muita coisa ainda para abordar, mas o tempo já está indo embora, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse levantamento que a gente não tocou no assunto? Na verdade, aqui é um resumo de tudo, Marcos. Aqui é um gráfico de radar onde a gente pode enxergar quais são os desafios do produtor, né? A gente destaca a parte da pastagem, que foi o que a gente falou, estratégia de planejamento e avaliação dos resultados, né? E quando a gente coloca aqui em uma balança, para a gente finalizar aqui, que é o resultado final dos gargalos, mão de obra, pouca oferta e muita pouca capacitação, metas e controles, pouca anotação e pouca análise, e a escala de produção, porque são áreas pequenas, né? Exige uma maior produtividade. Mas, na balança disso, a gente tem um crescimento do rebanho. A gente viu que tem como manejar melhor a pastagem e crescer na região como um todo 40%. Aqui em Alagoas, 26%, né, de crescimento. A gente vê um mercado em expansão, Índia começando a consumir carne da gente, outros mercados também, e a cadeia produtiva, de um modo geral, está se profissionalizando. Então,
A gente não tem aquela frase, o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Depende da tua análise, né? Eu prefiro enxergar as oportunidades que a gente tem e melhorar em relação aos gargalos. Certo, né? Número de frigoríficos é o ideal ou falta frigoríficos aqui para poder, ou abatedores para poder abater o animal mais próximo? A gente já vê uma crescente de frigoríficos aqui na nossa região, principalmente nos últimos 3, 4 anos, marcas locais aqui de Alagoas, já bonificando por qualidade de carcaça também. Naturalmente, quanto mais opções de comercialização, é melhor para o produtor, né? A gente chegou a uma conclusão ali que tem 21 unidades de abates formais, né? De abate com inspeção municipal, estadual, federal. Se a gente pegar um rebanho de 1.700.000, né? Então eu acho que precisa sim outras plantas frigoríficas surgirem, porque essa competição entre a busca por esse insumo vai valorizar mais a nossa produção. Ok, Marcelo, muito obrigado por sua participação. Qualquer coisa pode contar com a gente aqui, tá? E você sabe que está aí sempre as portas abertas para você aqui do Agro Alagoas. Um bom dia para você e tudo de bom. Bom dia, Marcos. Muito obrigado e um prazer falar com a sua audiência. Prazer todo nosso. Bem, conversei então com o diretor técnico da Start Soluções, o Marcelo Araújo, ele que fez aí uma expedição, né? Qual foi a outra empresa que... Nós tivemos excelentes parceiros, Marcos, mas o Pastoreio de Precisão, o Reagro foram parceiros importantes que ajudaram na metodologia, e o Sebrae, como é um grande parceiro também aqui de vocês, Governo de Alagoas e outras empresas também apoiando o nosso evento. 32 mil quilômetros, né, em 3 estados, e aí, né, tá aqui o trabalho já elaborado, aqui então o livro Expedição em Corte 2025, e esse trabalho, né, um objetivo de mapear a cadeia da carne, né, a cadeia produtiva do gado de corte. O Agro Alagoas vai ficando por aqui, que tem um oferecimento todo, né, um apoio muito grande do Sebrae, o Sebrae Alagoas, e a força do empreendedor. Tem empreendedor também no campo, tá? Então, a força do empreendedor brasileiro. E a gente se encontra no próximo fim de semana. Tenham todos um bom dia. Olha, você que está ouvindo a gente pelo rádio, pode assistir, tem imagens. Você segue lá no YouTube, @agroalagoas, e tem vários programas para você também ficar por dentro e assistir, tá certo? E aproveita, segue a gente também no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, tchau.